Sonora 1. Doutora Eliane, eu gostaria que a senhora falasse para a gente quais são os tipos de câncer de pele que podem ser evitados, a pessoa aí, claro, evitando o sol. Olha, principalmente 3. O carcinoma espinocelular, o basocelular e o melanoma. Todos 3 são provocados pela radiação, principalmente o baso e o espino, pela radiação ultravioleta A e B. E aí, assim, a prevenção ao sol é o mais importante, além da tendência familiar, que não tem como a gente influenciar. Então, o que a gente pode fazer como prevenção é evitar o sol. Tanto que nesse último dezembro, aí, não sei se vocês viram, teve a campanha Dezembro Laranja, que era a prevenção do câncer de pele, evitando o sol. Então, o mais importante é orientar as pessoas que, assim, tem que evitar o sol. E não é só usando o filtro solar. Então, a gente tem que prestar atenção numa série de coisas, entre elas o horário dessa exposição, porque de 10 às 14 horas a gente tem uma maior incidência de radiação ultravioleta B, que é a que mais provoca essas alterações. Então, no horário de verão seria o sol de 11 às 15. Então, tem que evitar esse horário. No restante do dia, você vai ter a incidência do sol no ângulo não tão direto, mas também tem muito ultravioleta A, que também desencadeia o câncer de pele, e a gente tem que pensar também no fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento, assim, é notório, é visível que é só nas áreas expostas ao sol. É muito além do envelhecimento cronológico, além de outras doenças, outras lesões pré-cancerígenas. Então, evitando o sol, a gente evita muita doença de pele. Então, a gente tem que pensar no horário, na estação do ano. Tá? No verão vai ser muito pior a exposição ao sol do que no inverno, que a Terra está um pouquinho mais distante do sol. O uso de proteção mecânica, que seria chapéu, viseira, roupa, sombrinhas, guarda-sóis, e prestar atenção que não é, por exemplo, eu estou usando uma sombrinha para vir do estacionamento até aqui, que ela é fininha, ela vai dar uma proteção fator 4 e é muito pouco. Então, essas sombrinhas que por baixo elas são prateadas, ou sombrinhas que têm tratamento para que o tecido seja com proteção, fator de proteção 50, que são as mais indicadas. Então, roupa, chapéu e viseira, horário, estação do ano, e aí entra o filtro solar. Agora, doutora, quais são os principais sintomas? Porque, de repente, você sente que tem uma coisa errada com a sua pele. O que essa pessoa ela deve fazer e como que ela deve, essa preocupação? Até que certo ponto isso é preocupante? Olha, o baso e o espino, normalmente a pessoa chega aqui contando que tem uma feridinha que está aqui há muito tempo, fui eu que cutuquei, mas ela não sara. Então, assim, normalmente não foi a pessoa que cutucou, sabe assim, apareceu ali, ela pode até ter mexido, mas o fato de não sarar, a pessoa tem que preocupar. Então, o espino normalmente dá uma ulceração, dá crosta, já o baso, às vezes, é só um alto relevo translúcido, com alguns vasinhos, às vezes é um nódulo, às vezes é uma ulceração, mas, assim, apareceu uma coisa que não desapareceu, tem que procurar um profissional para ser examinado. Já o melanoma, a maioria das vezes, ele é pigmentado, porque existe também o melanoma sem cor. Mas o mais comum é uma manchinha escura e ela é diferente. Às vezes a gente tem muita dificuldade de diferenciar de um nevus benigno. Então, mesmo a gente tem essa dificuldade e precisa do exame histológico. Mas você vai notar uma pinta de cores variadas,
a simetria da lesão, elas às vezes são maiores. E aí é que é muito importante que seja rápido para retirar essa lesão rapidamente, porque o melanoma dá metástase e é um câncer muito agressivo. Agora, quanto ao uso do protetor solar, como que a pessoa ela sabe? Às vezes tem o fator, ele é mais forte, mais fraco, mas tem aquela pele que é mais sensível. Como a gente saber que está de acordo com a pele? Olha, o protetor solar, ele é dividido em mecânico e químico. Os mecânicos são os que as pessoas chamam de bloqueadores, porque ele reflete a radiação. E os químicos, que são os filtros, eles vão promover uma modificação ali da radiação, não deixando ela penetrar na derme, que é onde ela vai causar as alterações de DNA, as reações inflamatórias, que isso vai gerar o problema. Aí a gente tem que prestar atenção no espectro do filtro, porque, como eu falei no início, a gente tem a radiação ultravioleta B e ultravioleta A. A ultravioleta B é que vem marcada no rótulo como FPS 15, 20, 30, 45, 50, 60. O ultravioleta A tem filtro que nem faz referência a ele. Às vezes põe de 1 a 4, a variação de 1 a 4, outros põem lá proteção 16, proteção 9. A tentativa é de que haja uma correspondência na intensidade de proteção do ultravioleta B, que também exista para o ultravioleta A. A proteção do ultravioleta B, o FPS, ele significa, por exemplo, se tem um FPS 15, significa que você está protegida do raio que provoca vermelhidão, do raio que provoca eritema, numa proporção, se você ficou no sol 1 minuto sem o protetor, você pode ficar 15 minutos com o protetor e a sua intensidade de vermelhidão é a mesma. Mas essa progressão não é proporcional, não é assim, 30 você tem o dobro de proteção. Eu até deixei uma tabela que, se vocês quisessem ver, que assim, o filtro 10 absorve 90% dos raios que provocam eritema, porque essa medida é feita baseada na vermelhidão da pele. Então, a gente consegue esse número avaliando a vermelhidão. Aí já o 20 vai absorver 95, o 30, o 45 vai absorver 97%. Então, é uma variação aí de 90% a 97% da absorção da radiação. Não é assim, o 30 é o dobro do 15. Tá? Por isso é que a gente fala que, às vezes, usando o 30 está mais do que suficiente. O que a gente tem que preocupar é com a quantidade passada, porque essa medida é feita com a quantidade maior do que o que a gente costuma usar. Tá? Tanto que nessa última campanha foi lançado aí a regra da colher de chá, que você deve usar para ir à praia, por exemplo, 1 colher de chá para o rosto, 1 para cada braço, 2 para cada perna, 1 para a frente do tronco e 1 para trás do tronco. O outro cuidado é que a gente deve passar o filtro solar antes de colocar a roupa de banho, para você proteger tudo, não ficar assim evitando a alça, evitando para o lugar não deixar de ser protegido. Então, passa na pele toda antes de ir para a praia, porque ele demora uma meia hora para começar a fazer efeito. Então, não pode ser, chega na praia e vai passar, que aí você já está exposta, dá uma meia hora, você já está morrendo de calor, você entra na água e tanto a água quanto o suor excessivo, eles vão diminuir essa camada, com isso diminui esse tempo de proteção, esse 20, 30, que não é nem a porcentagem de proteção, é o tempo de proteção. Então, normalmente a gente pede para repetir a cada 2 horas ou quando nadar ou suar muito. Agora, as crianças, elas podem usar o protetor solar? Tem alguma advertência?
Criança tem que usar protetor solar com sobrenome infantil ou kids, ou baby, tá? Porque para criança a preferência é para os filtros mecânicos, porque aí eles não são absorvidos pela pele, eles não vão desencadear, não vão desenvolver alergia futuramente. Tá? Então, os filtros para criança têm que ser específicos. Normalmente, quando não tem nenhuma orientação, a partir de 6 meses pode usar com tranquilidade. Antes, a pele é muito fininha, é melhor evitar a exposição ao sol. Agora, doutora, para finalizar, o câncer de pele, ele diagnosticado precocemente, quais são aí a probabilidade de cura? Olha, o vaso celular, apesar de ser um câncer com células malignas, o comportamento dele é benigno. Ele não dá metástase, ele espalha ali só no local. Você não vai ter, porque tem um na testa, vai aparecer um no queixo, não vai. Então, a possibilidade de cura é total, desde que seja retirado com margem de segurança. Muitas vezes a gente não consegue, a gente acha que tirou, até vem o anátomo patológico com margem de segurança e depois tem uma recidiva. Aí a gente já tem que fazer uma cirurgia de Mohs, que é uma coisa mais específica, que já faz o anátomo patológico durante a cirurgia. O espino celular, a gente já tem que procurar linfonodo, ver se não tem mais nada afetado, se não vai precisar, além da cirurgia, de uma radioterapia. Já o melanoma tem que fazer um estadiamento histológico e dos linfonodos, porque aí vai variar muito. Se você pega ele in situ, sara completamente. E aí daí para frente vai só complicando. Por isso é que tem que ter uma certa urgência para fazer o diagnóstico. E é difícil a gente falar como que vai perceber isso. Normalmente é uma pintinha que tem um lugar mais escuro, um lugar mais claro, que a borda é toda assimétrica, um lado é diferente do outro. Não são as pintinhas em alto relevo, que tem pelo, que a pessoa já tem há muito tempo. Tá. Doutora, procurar o dermatologista é essencial, né? No caso de aparecer alguma coisa, assim, não tem como ficar tentando fazer diagnóstico pela internet, sabe? Porque, assim, a gente não dá para reconhecer se você não é acostumado a ver. Você tem que ter um treinamento, tem que ter uma vivência para você fazer um diagnóstico. E muitas vezes a gente precisa ainda do exame anatomopatológico. Entre um e outro, a gente tem a dermatoscopia, que é como se fosse uma lente de aumento com luz que a gente examina antes do anatomopatológico para diferenciar se vai precisar ou não, se já dá para saber o que é ou não. Então, precisa realmente ser bem examinado e bem orientado. Tá? Nada.